Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel Antigo e da origem de seus textos sagrados. Parte 3. Judá e a criação da história bíblica. Capítulo 11. Uma grande reforma, 639 a 586 antes da Era Comum. O reinado de Josias de Judá sinaliza o clímax da história monárquica de Israel, ou, pelo menos, deve ter parecido ser isso naquela época. Para o autor da história deuteronomista, o reinado de Josias sinalizou um momento metafísico pelo menos tão importante quanto os momentos da aliança de Deus com Abraão, o êxodo do Egito ou a promessa divina ao rei Davi. O rei Josias não só é visto na Bíblia como o nobre sucessor de Moisés, Josué e Davi. Os próprios perfis daqueles grandes personagens, como aparecem na narrativa bíblica, parecem ter sido desenhados com Josias em mente. Josias é o ideal para o qual toda a história de Israel parecia estar se dirigindo. Início da citação de segundo livro dos reis, abre aspas, não houve antes um rei como ele que se tivesse voltado para o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma e força e em pleno acordo com a lei de Moisés, nem depois houve um rei igual a ele. Fecha aspas, segundo livro dos reis. Descendente do rei Davi na 16ª geração em linha reta, Josias subiu ao trono com 8 anos de idade devido às consequências violentas do assassinato do seu pai em Jerusalém. Pouco sabemos da fase inicial de sua vida. É quase certo que as histórias referentes ao seu despertamento religioso na adolescência, relatadas no segundo livro das Crônicas, são idealizações biográficas posteriores aos fatos. Porém, durante seus 31 anos de reinado sobre Judá, Josias foi reconhecido por muitos como a maior esperança de redenção nacional, um Messias genuíno destinado a restaurar as glórias perdidas da casa de Israel. Por causa dos, ou de acordo com os, dogmas do livro da lei milagrosamente descoberto no templo em Jerusalém, ele inaugurou uma campanha para erradicar todo vestígio de culto estrangeiro ou sincretista, incluindo os vetustos lugares altos na zona rural. Ele e suas forças puritanas não se detiveram nem mesmo na tradicional fronteira norte do seu reino, mas continuaram na direção norte até Betel, onde o odiado Jeroboão havia estabelecido um templo rival do de Jerusalém, e onde, como dissera a profecia do primeiro livro dos reis, um herdeiro davídico chamado Josias algum dia queimaria os ossos dos sacerdotes idólatras do norte. O papel messiânico de Josias emergiu da teologia do novo movimento religioso que modificou drasticamente o que significava ser um israelita e lançou os fundamentos para o futuro judaísmo e para o cristianismo. Esse movimento acabou produzindo os documentos centrais da Bíblia, o principal entre eles, o Livro da Lei, descoberto durante as reformas do Templo de Jerusalém no 18º ano do reinado de Josias. Esse livro, identificado pela maioria dos especialistas como uma forma original do livro do Deuteronômio, desencadeou uma revolução no ritual e uma reformulação completa da identidade israelita. Ele continha as características centrais do monoteísmo bíblico, o culto exclusivo a um só Deus em um só lugar, a observância centralizada, nacional das principais festas do ano judaico, Páscoa, tabernáculos, e toda uma gama de leis tratando do bem-estar social, da justiça e da moralidade pessoal. Esse foi o momento formativo na cristalização da tradição bíblica como a conhecemos. Contudo, a narrativa sobre o reinado de Josias se concentra quase inteiramente na natureza de sua reforma religiosa e sua referida extensão geográfica. Pouco se registra dos eventos históricos mais amplos que se desenrolavam nas áreas em volta de Judá e como elas podem ter influenciado o surgimento da ideologia deuteronomista. Uma verificação das fontes históricas contemporâneas e dos achados arqueológicos pode nos ajudar a entender como Josias, esse rei de resto esquecido, que governou um minúsculo reino à sombra das maiores potências do mundo, se tornaria, consciente ou involuntariamente, o patrono do movimento intelectual e espiritual que produziu alguns dos principais ensinamentos éticos da Bíblia e sua visão singular da história de Israel. Uma descoberta inesperada no templo. Esse capítulo momentoso da vida política e espiritual de Judá começou com a entronização do jovem príncipe Josias em 639 antes da Era Comum. Isso pareceu marcar um ponto de mutação na visão que a Bíblia tinha dos altos e baixos de reis maus e reis justos na história de Judá. Pois Josias foi um fiel sucessor de Davi, que praticou o que agrada ao Senhor, seguindo sempre no caminho de seu pai Davi sem se desviar para a direita nem para a esquerda, conforme segundo livro dos Reis, 22, 2.
De acordo com a Bíblia, essa justiça levou Josias à ação decisiva. No 18º ano do seu domínio, 622 antes da Era Comum, Josias ordenou ao sumo sacerdote Eucias que usasse fundos públicos para reformar o templo do Deus de Israel. As reformas levaram ao dramático aparecimento de um texto, encontrado pelo sumo sacerdote no templo e lido para o rei pelo seu secretário Safã. Seu impacto foi enorme, porque ele revelou de maneira repentina e chocante que a prática tradicional de culto a Javé em Judá estava errada. Josias logo reuniu todo o povo de Judá para fazer um juramento solene no sentido de devotar-se inteiramente aos mandamentos divinos detalhados no livro recentemente descoberto. Início da citação do segundo livro dos Reis, 23, 2-3, abre aspas, depois subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes e profetas e o povo em geral, desde o menor até o maior. O rei leu na presença deles todo o conteúdo do livro da aliança que tinha sido encontrado no templo do Senhor. Em seguida o rei se dirigiu ao estrado e fez a aliança na presença do Senhor, comprometendo-se a seguir o Senhor, observar os mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e com toda a alma, de modo que se tornassem efetivas as cláusulas desta aliança, escritas neste livro. Todo o povo aderiu à aliança. Fecha aspas. Segundo livro dos Reis. Em seguida, para efetivar uma purificação completa do culto a Javé, Josias deu início à mais intensa reforma puritana da história de Judá. Seus primeiros alvos foram os ritos idólatras que estavam sendo praticados em Jerusalém e até no próprio templo. Início da citação do segundo livro dos Reis, 23, 4-7, abre aspas, em seguida, o rei deu ordem ao sumo sacerdote Eucias, aos sacerdotes de segunda categoria e aos porteiros que retirassem do santuário do Senhor todos os objetos fabricados para Baal e Azerá e para todo o exército do céu. Mandou queimá-los fora de Jerusalém, nos terrenos baldios do Cédron, levando as cinzas a Betel. O rei destituiu os sacerdotes dos ídolos que os reis de Judá tinham estabelecido para queimar incenso nos santuários das alturas, nas cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém. Destituiu também os que ofereciam incenso a Baal, ao sol e à lua, aos signos do zodíaco e a todo o exército do céu. Mandou tirar do templo do Senhor a Azerá, estaca sagrada, e levou-a para fora de Jerusalém, à torrente do Cédron, onde lhe pôs fogo e a reduziu a cinzas, que jogou na vala comum. No recinto do templo do Senhor mandou derrubar as casas onde se praticava a prostituição sagrada e onde as mulheres teciam mantos para Azerá. Fecha aspas. Segundo livro dos Reis. Ele erradicou os santuários de cultos estrangeiros, notadamente os santuários que, segundo se diz, foram estabelecidos sob o patrocínio real em Jerusalém já na época de Salomão. Início da citação do segundo livro dos Reis, 23, 10-14, abre aspas, Josias ainda profanou o Tofé que estava situado no vale de Beno, impedindo assim que alguém passasse o filho ou a filha pelo fogo em honra de Moloque. Removeu os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol na entrada do templo do Senhor, do lado do aposento do eunuco Natameleque, nas dependências do templo. Pôs fogo nos carros do sol. Os altares que se erguiam no terraço do aposento superior de Acais, que tinham sido feitos pelos reis de Judá, e os altares que Manassés tinha construído nos dois pátios do templo do Senhor, o rei os demoliu e fez em pedaços. Depois mandou jogar a poeira na torrente do Cédron. O rei ainda profanou os santuários das alturas situados defronte de Jerusalém, ao sul do Monte da Perdição. Salomão, rei de Israel, os tinha mandado construir para Astarte, abominação dos Sidônios, para Camus, abominação dos Moabitas e para Melcom, abominação dos Amonitas. Finalmente fez em pedaços as colunas sagradas, cortou as estacas sagradas e encheu o lugar de ossos humanos. Fecha aspas. Segundo livro dos Reis. Josias também pôs um fim aos rituais sacrificiais dirigidos pelos sacerdotes rurais que realizavam seus ritos nos lugares altos e santuários espalhados pela zona rural. Início da citação do segundo livro dos Reis, 23, 8, abre aspas, o rei fez vir das cidades de Judá todos os sacerdotes, profanou os santuários das alturas onde eles tinham queimado incenso, desde Gaba até Bersabeia. Fecha aspas. Segundo livro dos Reis. As antigas pendências estavam sendo resolvidas uma por uma. A próxima foi o grande pecado de Jeroboão no altar idólatra de Betel,
onde ele cumpriu a profecia bíblica de que um dia um rei justo chamado Josias veria a sua destruição. Início da citação do segundo livro dos Reis, 23, 15 a 18, abre aspas, também o altar de Betel e o santuário que Jeroboão filho de Nabat tinha mandado erguer, induzindo assim Israel ao pecado, inclusive este altar e o santuário Josias os derrubou. Pôs fogo no santuário da altura e o reduziu a pó, e queimou a Azera, a estaca sagrada. Quando se virou e viu as sepulturas que havia lá no monte, mandou apanhar os ossos das sepulturas para queimá-los no altar. Deste modo profanou, cumprindo a palavra do Senhor que o homem de Deus tinha proclamado, o qual tinha anunciado essas coisas. Então Josias perguntou, que monumento é este que estou vendo? Então os habitantes da cidade lhe responderam, é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e anunciou o que acabas de fazer com o altar de Betel. O rei ordenou, deixai-o em paz. Ninguém remova os seus ossos. Não tocaram nos seus ossos e nos do profeta que veio de Samaria. Fecha aspas. Segundo livro dos Reis. Josias não parou em Betel e continuou a purificação mais para o norte. Início da citação do segundo livro dos Reis, 23, 19 a 20, abre aspas, Josias também fez desaparecer todos os santuários das alturas que os reis de Israel tinham construído nas cidades da Samaria para irritar o Senhor. Tratou-os exatamente como tinha feito com Betel. Imolou sobre os altares todos os sacerdotes dos santuários das alturas que lá se achavam e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou para Jerusalém. Fecha aspas. Segundo livro dos Reis. Ao mesmo tempo em que combatia a idolatria, Josias instituía celebrações religiosas nacionais. Início da citação do segundo livro dos Reis, 23, 21 a 23, abre aspas, o rei deu esta ordem a todo o povo, celebrai a Páscoa em honra do Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. É que não se tinha celebrado uma Páscoa assim desde os dias em que os juízes governavam os israelitas, nem durante todo o tempo dos reis de Israel e de Judá. Somente no ano 18 do rei Josias foi celebrada em Jerusalém tal Páscoa em honra do Senhor. Fecha aspas. Segundo livro dos Reis. Retrospectivamente, a descrição bíblica da reforma religiosa de Josias no segundo livro dos Reis, capítulo 23, não é um simples registro de eventos. É uma narrativa cuidadosamente elaborada que contém alusões a todas as grandes personalidades e eventos da história de Israel. Josias é implicitamente comparado com Moisés, o grande libertador e líder da primeira Páscoa. Ele também é modelado de acordo com Josué e Davi, os grandes conquistadores, e segue o exemplo de Salomão, o patrono do templo em Jerusalém. A narrativa da reforma de Josias também corrige os males do passado. Os pecados do Reino do Norte também são recordados na medida em que Josias consegue destruir o altar de Jeroboão em Betel, o centro de culto do Reino de Israel, que por tanto tempo havia concorrido com Jerusalém. Samaria está aí com seus lugares altos, e as memórias amargas de sua destruição são evocadas. Naquele momento, toda a história de Israel atingiu um ponto de mutação. Após séculos de equivocação, surgira Josias para reverter os pecados do passado e liderar o povo de Israel até a redenção mediante a observância apropriada da lei. 2. O que era o livro da lei? A descoberta do livro da lei foi um evento de significado primordial para a história subsequente do povo de Israel. Ele foi considerado como o código legal definitivo dado por Deus a Moisés no Sinai, cuja observância asseguraria a sobrevivência do povo de Israel. Já no século XVIII, os biblistas perceberam as evidentes similaridades entre a descrição do livro da lei encontrado no templo e o livro do Deuteronômio. Os paralelos específicos e diretos entre os conteúdos do Deuteronômio e as ideias expressas no relato bíblico da reforma de Josias indicam claramente que os dois compartilharam a mesma ideologia. O Deuteronômio é o único livro do Pentateuco que afirma conter as palavras da aliança que todo Israel tem de seguir, conforme capítulo 29, versículo 9. Ele é o único livro que proíbe o sacrifício fora do lugar que o Senhor vosso Deus escolher, conforme capítulo 12, versículo 5, ao passo que os demais livros do Pentateuco repetidamente relatam sem fazer qualquer objeção ao culto em altares estabelecidos por toda a terra. O Deuteronômio é o único livro que descreve o sacrifício nacional da Páscoa em um santuário nacional, conforme capítulo 16, versículos 1 a 8. E,
sendo evidente que foram feitos acréscimos posteriores ao presente texto do livro do Deuteronômio. Seus grandes traços são precisamente aqueles que, pela primeira vez, foram observados por Josias no ano de 622 antes da Era Comum em Jerusalém. O próprio fato de que um código legal escrito tenha aparecido nesse tempo combina bem com o registro arqueológico da disseminação do alfabetismo em Judá. Embora o profeta Oséias e o rei Ezequias tivessem sido associados com ideias que são similares às contidas no Deuteronômio, o relato do aparecimento de um texto escrito definitivo e sua leitura pública pelo rei concorda com a evidência da repentina e drástica disseminação do alfabetismo em Judá no século VII antes da Era Comum. A descoberta de centenas de sinetes pessoais e sinetes com inscrições em hebraico originários dessa era atesta o uso extensivo da escrita e de documentos escritos. Como mencionado, tal evidência relativamente disseminada de alfabetismo constitui uma importante indicação de que Judá atingiu o nível de um estado plenamente desenvolvido nesse período. Dificilmente ele teve condições de produzir longos textos bíblicos antes disso. Adicionalmente, especialistas ressaltaram que a forma literária da aliança entre Javé e o povo de Israel no Deuteronômio possui notável similaridade com os tratados de vassalagem assírios do início do século VII que delineiam os direitos e as obrigações dos povos sujeitos à sua soberania, neste caso, Israel e Javé. Além disso, como propôs o historiador da Bíblia Moshe Weinfeld, o Deuteronômio mostra similaridades com a literatura grega inicial, em expressões de ideologia dentro de discursos programáticos, no gênero da bênção e maldição e nas cerimônias de fundação de novos assentamentos. Resumindo, há pouca margem para duvidar que uma versão original do Deuteronômio consiste no livro da lei mencionado no segundo livro dos reis. Em vez de ser um livro antigo que foi repentinamente descoberto, parece seguro concluir que ele foi escrito no século VII antes da Era Comum, pouco antes ou durante o reinado de Josias. 3. Um faraó em ascensão e um império em declínio. Para entender por que o livro do Deuteronômio assumiu a forma que ele tem, e por que ele tem uma força emocional tão óbvia, precisamos primeiro olhar para o cenário internacional das últimas décadas da história de Judá. Uma revisão das fontes históricas e arqueológicas mostrará como grandes mudanças no equilíbrio de poder em toda a região constituíram fatores centrais na formatação da história bíblica. Na época em que o príncipe Josias, então com 8 anos de idade, subiu ao trono de Judá, a saber, em 639 antes da Era Comum, o Egito estava experimentando uma grande renascença política em que imagens do seu passado remoto, e dos grandes fundadores conquistadores, foram usadas como símbolos poderosos para incrementar o poder e o prestígio egípcios em toda a região. Começando em 656 antes da Era Comum, Psamético I, o fundador da 26ª dinastia, desvencilhou-se do domínio imperial do Império Assírio. Mais tarde, expandiu seu poder sobre grande parte da área no Levante que o grande faraó Ramsés II havia controlado no século XIII antes da Era Comum. A chave para essa renascença egípcia foi, antes de tudo, o súbito e célere declínio da Assíria nas décadas finais do século VII antes da Era Comum. A data precisa e a causa do colapso do poder assírio, depois de mais de 100 anos de dominação inconteste do mundo, ainda estão sendo debatidas pelos especialistas. Contudo, o poder assírio claramente começou a declinar perto do fim do reinado do último grande rei assírio, Assurbanipal, de 669 a 627 antes da Era Comum, devido à pressão exercida pelas tribos de cavaleiros nômades dos Citas na fronteira norte do império e aos conflitos contínuos com os povos subjugados da Babilônia e do Elau no leste. Após a morte de Assurbanipal, o domínio assírio foi contestado ademais por uma revolta na Babilônia em 626 e pelo irrompimento da guerra civil na própria Assíria 3 anos mais tarde, em 623 antes da Era Comum. O Egito foi diretamente beneficiado pelo enfraquecimento da Assíria. O faraó Psamético I, fundador da 26ª dinastia, governando a partir da cidade de Sais, no delta do Nilo, conseguiu unir a aristocracia egípcia local sob sua liderança. Durante seu reinado de 664 a 610 antes da Era Comum, as forças assírias se retiraram do Egito e deixaram boa parte do Levante sob o controle dos egípcios. O historiador grego Heródoto, uma fonte importante dos eventos desse período, relata, em uma narrativa enfeitada com muitos detalhes lendários, como Psamético marchou para o norte e durante 29 anos sitiou a cidade de Asdod, na costa do Mediterrâneo. Qualquer que seja o grau de verdade desse relato,
os achados arqueológicos em sítios ao longo da planície costeira de fato parecem indicar uma crescente influência egípcia no final do século VII. Adicionalmente, em uma inscrição contemporânea, Psamético se gaba de ter controlado a costa do Mediterrâneo até a Fenícia, no extremo norte. O recuo dos assírios de suas possessões na planície costeira e no território do anterior Reino do Norte de Israel parece ter sido pacífico. Até é possível que o Egito e a Assíria chegaram a uma espécie de acordo, segundo o qual o Egito herdou as províncias assírias a oeste do Eufrates em troca do compromisso de apoio militar à Assíria. Em todo caso, tinha-se cumprido o sonho egípcio de restabelecer seu império cananeu, acalentado por 5 séculos. Os egípcios recuperaram o controle da riqueza agrícola e das rotas internacionais de comércio nas ricas terras baixas. Contudo, como na época dos grandes faraós conquistadores do novo império, os habitantes relativamente isolados das terras altas, agora organizados como o Reino de Judá, tinham importância apenas relativa para os egípcios. E assim, pelo menos no início, foram deixados por sua própria conta. 3. Um faraó em ascensão e um império em declínio. Para entender por que o livro do Deuteronômio assumiu a forma que ele tem, e por que ele tem uma força emocional tão óbvia, precisamos primeiro olhar para o cenário internacional das últimas décadas da história de Judá. Uma revisão das fontes históricas e arqueológicas mostrará como grandes mudanças no equilíbrio de poder em toda a região constituíram fatores centrais na formatação da história bíblica. Na época em que o príncipe Josias, então com 8 anos de idade, subiu ao trono de Judá, a saber, em 639 antes da Era Comum, o Egito estava experimentando uma grande renascença política em que imagens do seu passado remoto, e dos grandes fundadores conquistadores, foram usadas como símbolos poderosos para incrementar o poder e o prestígio egípcios em toda a região. Começando em 656 antes da Era Comum, Psamético I, o fundador da 26ª dinastia, desvencilhou-se do domínio imperial do Império Assírio. Mais tarde, expandiu seu poder sobre grande parte da área no Levante que o grande faraó Ramsés II havia controlado no século III antes da Era Comum. A chave para essa renascença egípcia foi, antes de tudo, o súbito e célere declínio da Assíria nas décadas finais do século VII antes da Era Comum. A data precisa e a causa do colapso do poder assírio, depois de mais de 100 anos de dominação inconteste do mundo, ainda estão sendo debatidas pelos especialistas. Contudo, o poder assírio claramente começou a declinar perto do fim do reinado do último grande rei assírio, Assurbanipal, de 669 a 627 antes da Era Comum, devido à pressão exercida pelas tribos de cavaleiros nômades dos Citas na fronteira norte do império e aos conflitos contínuos com os povos subjugados da Babilônia e do Elau no leste. Após a morte de Assurbanipal, o domínio assírio foi contestado ademais por uma revolta na Babilônia em 626 e pelo irrompimento da guerra civil na própria Assíria 3 anos mais tarde, em 623 antes da Era Comum. O Egito foi diretamente beneficiado pelo enfraquecimento da Assíria. O faraó Psamético I, fundador da 26ª dinastia, governando a partir da cidade de Sais, no delta do Nilo, conseguiu unir a aristocracia egípcia local sob sua liderança. Durante seu reinado de 664 a 610 antes da Era Comum, as forças assírias se retiraram do Egito e deixaram boa parte do Levante sob o controle dos egípcios. O historiador grego Heródoto, uma fonte importante dos eventos desse período, relata, em uma narrativa enfeitada com muitos detalhes lendários, como Psamético marchou para o norte e durante 29 anos sitiou a cidade de Asdod, na costa do Mediterrâneo. Qualquer que seja o grau de verdade desse relato, os achados arqueológicos em sítios ao longo da planície costeira de fato parecem indicar uma crescente influência egípcia no final do século VII. Adicionalmente, em uma inscrição contemporânea, Psamético se gaba de ter controlado a costa do Mediterrâneo até a Fenícia, no extremo norte. O recuo dos assírios de suas possessões na planície costeira e no território do anterior Reino do Norte de Israel parece ter sido pacífico. Até é possível que o Egito e a Assíria chegaram a uma espécie de acordo, segundo o qual o Egito herdou as províncias assírias a oeste do Eufrates em troca do compromisso de apoio militar à Assíria. Em todo caso, tinha-se cumprido o sonho egípcio de restabelecer seu império cananeu, acalentado por 5 séculos. Os egípcios recuperaram o controle da riqueza agrícola e das rotas internacionais de comércio nas ricas terras baixas. Contudo,
como na época dos grandes faraós conquistadores do Novo Império, os habitantes relativamente isolados das terras altas, agora organizados como o Reino de Judá, tinham importância apenas relativa para os egípcios. E assim, pelo menos no início, foram deixados por sua própria conta. 4. Uma nova conquista da Terra Prometida. A retirada dos assírios das regiões setentrionais da terra de Israel criou uma situação que deve ter parecido, aos olhos judaítas, como um milagre há muito esperado. Um século de dominação assíria havia terminado, o Egito estava interessado principalmente na costa, e o perverso reino do norte de Israel não existia mais. O caminho parecia estar franqueado para o cumprimento final das ambições judaítas. Finalmente pareceu possível a Judá expandir-se para o norte, tomar posse dos territórios montanhosos do Reino do Norte derrotado, centralizar o culto israelita e estabelecer um grande Estado pan-israelita. Esse plano ambicioso exigiria uma propaganda ativa e poderosa. O livro do Deuteronômio estabeleceu a unidade do povo de Israel e a centralidade de seu lugar de culto nacional, mas seria a história deuteronomista e partes do Pentateuco que criariam uma saga épica para expressar a força e a paixão dos sonhos ressurgidos de Judá. Presume-se que esta tenha sido a razão pela qual os autores e editores da história deuteronomista e de partes do Pentateuco reuniram e retrabalharam as tradições mais apreciadas do povo de Israel, engajar a nação inteira na grande batalha nacional que estava por acontecer. Enfeitando e elaborando as narrativas contidas nos primeiros 4 livros da Torá, eles entrelaçaram variações regionais das narrativas dos patriarcas, situando as aventuras de Abraão, Isaque e Jacó em um mundo que lembra estranhamente o século 7 antes da Era Comum e enfatizando a supremacia de Judá sobre todo Israel. Eles deram forma a uma grande epopeia nacional de libertação para todas as tribos de Israel contra um grande faraó dominador, cujo reino era curiosamente similar em seus detalhes geográficos ao de Psamético. Na história deuteronomista, eles criaram uma epopeia singular da conquista de Canaã, compondo as cenas das batalhas mais ferozes, no Vale do Jordão, na área de Betel, nos contrafortes da Cefelá e nos centros da anterior administração israelita e depois a Síria no norte, precisamente onde a nova conquista de Canaã teria de ser empreendida. O poderoso e próspero Reino do Norte, em cuja sombra Judá viverá por mais de 2 séculos, foi condenado como uma aberração histórica, um distanciamento pecaminoso da verdadeira herança israelita. Os únicos governantes legítimos de todos os territórios israelitas eram os reis da linhagem de Davi, especialmente o piedoso Josias. Betel, o grande centro de culto do Reino do Norte, do qual Josias tomou posse, foi condenado em termos fortes. Os cananeus, isto é, todos os habitantes não israelitas, também foram rebaixados, mediante uma proibição estrita de casamentos mistos com mulheres estrangeiras, as quais, de acordo com a história deuteronomista e o Pentateuco, apenas atrairiam o povo para a idolatria. Essas 2 medidas políticas provavelmente estiveram relacionadas com o desafio prático de expandir-se para partes da terra de Israel em que uma grande quantidade de não-israelitas foi assentada pelos assírios, especialmente nas regiões no sul do anterior Reino do Norte, em torno de Betel. É impossível saber se versões anteriores da história de Israel foram compostas no tempo de Ezequias ou por facções dissidentes durante o longo reinado de Manassés, ou mesmo se a grande epopeia foi composta inteiramente durante o reinado de Josias. Contudo, está claro que grande parte dos personagens descritos na história deuteronomista, como, por exemplo, os piedosos Josué, Davi e Ezequias, e os apóstatas Acais e Manassés, foram retratados como imagens espelhadas tanto positiva quanto negativamente em Josias. A história deuteronomista não foi uma história escrita no sentido moderno. Tratou-se de uma composição ideológica e teológica ao mesmo tempo. No século 7 antes da Era Comum, houve, pela primeira vez na história do antigo Israel, um público interessado em tais obras. Judá havia se tornado um estado altamente centralizado, no qual o alfabetismo estava se disseminando da capital e das principais áreas urbanas para a zona rural. Foi um processo que aparentemente havia começado no século 8, mas que atingiu seu auge somente no tempo de Josias. A escrita se aliou à pregação como meio de apresentar um conjunto de ideias políticas, religiosas e sociais bastante revolucionárias. A despeito dos relatos de apostasia e falta de lealdade de Israel e seus monarcas, a despeito dos ciclos de pecado, castigo e redenção, apesar de todas as calamidades do passado nela contidos,
a Bíblia oferece uma história profundamente otimista. Ela promete aos seus leitores e ouvintes que eles participariam do final feliz da história, quando seu próprio rei Josias purificasse Israel das abominações dos seus vizinhos, redimisse seus pecados, instituísse a observância generalizada das verdadeiras leis de Javé e desse os primeiros passos para tornar realidade o reino lendário de Davi. 5. Revolução na zona rural. Os tempos de Josias foram claramente messiânicos. O partido deuteronomista sagrou-se vitorioso e a atmosfera em Jerusalém deve ter sido de satisfação excepcional. Porém, a lição da transição do justo Ezequias para o pecador Manassés não havia sido esquecida. Os reformadores de Josias seguramente enfrentaram oposição. Assim, os tempos deserto também foram de educação e reforma social. Em conexão com isso, é importante observar que o livro do Deuteronômio contém leis éticas e preceitos para o bem-estar social sem paralelo em qualquer outro lugar na Bíblia. O Deuteronômio demanda a proteção do indivíduo, a defesa do que hoje chamaríamos de direitos humanos e dignidade humana. Suas leis mostram uma preocupação sem precedentes com o fraco e desvalido dentro da sociedade judaíta. Início da citação do livro do Deuteronômio, abre aspas, se houver em teu meio um necessitado entre os irmãos, em alguma de tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o coração nem feches a mão para o irmão pobre. Ao contrário, abre tua mão e empresta-lhe o bastante para a necessidade que o oprime. Fecha aspas, livro do Deuteronômio. Início da citação do livro do Deuteronômio, abre aspas, não leses o direito do estrangeiro nem do órfão, nem tomes como penhor as roupas da viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito, donde o Senhor teu Deus te resgatou. É por isso que te ordeno proceder assim. Fecha aspas, livro do Deuteronômio. Isso não era uma questão meramente caritativa, mas uma consciência que brotou da percepção compartilhada da nacionalidade, agora bastante reforçada pela saga histórica de Israel, codificada em um texto. Os direitos à terra da família foram protegidos pela proibição de remover os antigos marcos divisórios das propriedades, e os direitos à herança das esposas rejeitadas por seus maridos foram assegurados. Os proprietários rurais foram instruídos a dar o dízimo ao pobre a cada 3 anos. Os estrangeiros residentes foram protegidos da discriminação. Os escravos deveriam ser libertados depois de 6 anos de servidão. Estes são apenas alguns exemplos da ampla gama de leis pessoais destinadas a superar as tradicionais injustiças e desigualdades da vida cotidiana. O funcionamento do governo também foi tematizado com a clara intenção de restringir o poder que os líderes da sociedade judaíta tinham para explorar suas posições a favor de seus próprios interesses ou para oprimir a população em geral. Início da citação do livro do Deuteronômio, abre aspas, estabelecerá juízes e magistrados nas tribos, em todas as cidades que o Senhor teu Deus te houver dado, para que julguem o povo com justiça. Não deturpes o direito, não faças discriminação de pessoas, nem aceites suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e corrompe as palavras dos justos. Fecha aspas, livro do Deuteronômio. Até mesmo o rei devia sujeitar-se às leis da aliança, e fica claro que os autores do Deuteronômio tiveram em mente tanto os pecados dos reis de Israel quanto a justiça de Josias. Início da citação do livro do Deuteronômio, abre aspas, escolherás um de teus irmãos para rei. Não poderás estabelecer como rei um estrangeiro, que não seja teu irmão. Mas ele não deverá ter grande número de cavalos nem levar o povo de volta ao Egito, a fim de obter mais cavalos, pois o Senhor teu Deus disse, jamais voltarás por esse caminho. Não tenha mulheres em grande número, a fim de que seu coração não se desvie, nem grandes quantidades de ouro e prata. Ao tomar posse do trono do reino, escreverá para si no livro uma cópia desta lei que se acha em poder dos sacerdotes levíticos. Conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias de sua vida, para aprender a temer o Senhor seu Deus, a guardar todas as palavras desta lei e todos estes preceitos e a praticá-los. Assim, não se levantará orgulhoso acima de seus irmãos, nem se desviará para a direita ou para a esquerda, e se prolongarão os dias de seu reinado e do reinado de seus filhos no meio de Israel. Fecha aspas, livro do Deuteronômio. Talvez o artefato arqueológico singular mais evocador que exemplifica essa nova consciência dos direitos individuais tenha sido descoberto em 1960 em uma fortaleza do final do século VII antes da Era Comum conhecida dos arqueólogos pelo nome de Mesada Chavial, localizada na costa do Mediterrâneo ao sul da moderna Tel Aviv.
No interior das ruínas dessa fortaleza havia fragmentos de cerâmica grega importada que atestam a provável presença de soldados mercenários gregos ali. A julgar pelos nomes javistas que aparecem em óstracos encontrados no sítio, também houve judaítas na fortaleza, alguns deles operando nas circunvizinhanças e alguns servindo como soldados e funcionários. Um dos trabalhadores compôs um apelo indignado ao comandante da guarnição, escrito a tinta em um caco de cerâmica quebrado. Essa preciosa inscrição hebraica talvez seja a mais antiga evidência arqueológica que possuímos da nova atitude e dos novos direitos proporcionados pela lei deuteronomista. Início da citação, abre aspas, que o oficial, meu senhor, escute o pleito do seu servo. Vosso servo está trabalhando na colheita. Vosso servo estava em Azarazão. Vosso servo fez sua ceifa, terminou o trabalho e estocou o grão poucos dias atrás antes de parar. Depois que vosso servo tinha terminado a ceifa e estocado o grão alguns dias atrás, veio Osaial, filho de Sabai, e pegou as roupas do vosso servo. Foi depois que eu terminei a minha ceifa, há poucos dias, que ele pegou as roupas do vosso servo. Todos os meus companheiros testemunharão a meu favor, todos os que estavam ceifando comigo debaixo do calor do sol, eles testemunharão a meu favor de que isso é verdade, de que não cometi nenhuma infração. Assim, por favor, devolva minhas roupas. Se o oficial não considerar como sua obrigação devolver as roupas do vosso servo, então que ele tenha compaixão dele e devolva as roupas do vosso servo. Vós não deveis ficar em silêncio quando vosso servo está sem suas roupas, fecha aspas. Tratou-se aqui de uma demanda pessoal de que a lei fosse observada, a despeito da diferença de nível social entre o destinatário e o solicitante. A demanda de direitos de um indivíduo contra outro é um passo revolucionário que se afasta da dependência, tradicional no Oriente Próximo, unicamente no poder do clã para assegurar os direitos comunais dos seus membros. Este é um exemplo único, preservado por acaso, nas ruínas de um sítio distante do centro de Judá. Contudo, sua importância está clara. As leis do Deuteronômio estavam estabelecidas como um novo código de direitos e obrigações individuais para o povo de Israel. Elas também serviram como fundamento para um código social universal e um sistema de valores comunitários que perdura até hoje. 6. A arqueologia e as reformas josiânicas. Apesar de ter tido um papel inestimável na revelação dos desenvolvimentos sociais de longo prazo subjacentes à evolução histórica de Judá e à gênese do movimento deuteronomista, a arqueologia foi muito menos bem-sucedida em fornecer evidência das realizações específicas de Josias. O Templo de Betel, o alvo principal de Josias em sua campanha contra a idolatria, ainda não foi localizado e apenas um templo judaíta contemporâneo fora de Jerusalém foi descoberto até agora. Não está claro o que aconteceu com ele durante o programa de centralização religiosa de Josias. Da mesma forma, selos e sinetes de funcionários e dignitários judaítas da monarquia tardia fornecem apenas uma possível evidência das reformas de Josias. Embora selos judaítas mais antigos contivessem ícones característicos relacionados com o culto astral, imagens de estrelas e da lua que parecem ser símbolos sagrados, no final do século VII antes da Era Comum, a maior parte dos selos contém apenas nomes, às vezes, decoração floral, visivelmente omitindo decorações icônicas. Os estilos artísticos em outras regiões como Amon e Moab evidenciam uma mudança similar, que pode estar relacionada com a disseminação generalizada do alfabetismo por toda a região, mas nenhuma é tão pronunciada quanto a de Judá, que possivelmente reflete a influência da reforma de Josias. Ao insistir em que Javé sem imagens era o único foco legítimo de veneração e ao desencorajar o culto aos poderes celestiais de forma visível. Outra evidência, todavia, parece indicar que Josias não conseguiu impedir a veneração de imagens esculpidas, já que figuras de uma mulher em pé segurando os seios com as mãos, geralmente identificadas com a deusa Zerá, foram encontradas em abundância em conjuntos de moradias privadas em todos os principais sítios em Judá no final do século VII antes da Era Comum. Em consequência, pelo menos no nível doméstico esse culto popular parece ter continuado, a despeito da política religiosa vinda de Jerusalém. 7. Qual foi o alcance da Revolução de Josias? Até o momento, a extensão das conquistas territoriais de Josias foi determinada apenas em amplos traços por meio de critérios arqueológicos e históricos.
Embora o santuário de Betel ainda não tenha sido descoberto, artefatos judaítas típicos do século 7 antes da Era Comum foram encontrados na região circunvizinha. É possível que Josias tenha expandido mais para o norte, na direção de Samaria, como insinuado no segundo livro dos Reis, mas até agora nenhuma evidência arqueológica clara foi encontrada. No oeste, o fato de Laquis ter sido novamente fortificada e que de novo serviu como forte judaíta principal provavelmente é a melhor evidência de que Josias continuou a controlar as áreas da Cefelá revitalizadas por seu avô Manassés. Porém, Josias dificilmente poderia ter expandido mais para o oeste, entrando em áreas importantes para os interesses egípcios. No sul, a ocupação judaíta contínua indica que Josias controlou o vale de Bersabeia e possivelmente os fortes mais para o sul, que haviam sido estabelecidos poucas décadas antes por Manassés sob a dominação assíria. Basicamente, o reino sob Josias representou uma continuação direta de Judá sob o domínio de Manassés. Sua população provavelmente não ultrapassou 75 mil pessoas, com uma ocupação relativamente densa das áreas rurais na região montanhosa de Judá, uma rede de assentamentos nas zonas áridas do leste e do sul e uma população relativamente esparsa na Cefelá. Em muitos aspectos, ele não passou de uma cidade-estado densamente povoada, na medida em que a capital abrigou cerca de 20% da população. A vida urbana em Jerusalém atingiu um ponto alto que seria igualado somente em tempos romanos. O estado era bem organizado e altamente centralizado, como no período de Manassés. Porém, quanto ao seu desenvolvimento religioso e à expressão literária da identidade nacional, a era de Josias marcou um estágio drasticamente novo na história de Judá. 8. Confronto final em Meguido. A vida de Josias foi abreviada inesperadamente. No ano 610 antes da Era Comum, Psamético I, o fundador da 26ª dinastia egípcia, morreu e foi sucedido no trono por seu filho Necau II. No curso de uma expedição militar no norte, para ajudar o Império Assírio em desagregação a combater os babilônios, ocorreu um confronto fatal. O segundo livro dos Reis descreve o evento em termos lacônicos, quase telegráficos. Início da citação do segundo livro dos Reis, abre aspas, no seu tempo, o faraó Necau, rei do Egito, se pôs em marcha para se encontrar com o rei da Assíria, no rio Eufrates. O rei Josias quis barrar-lhe a passagem, mas o faraó o matou no primeiro embate em Meguido. Fecha aspas, segundo livro dos Reis. O segundo livro das Crônicas acrescenta alguns detalhes, transformando o relato da morte de Josias em uma tragédia no campo de batalha. Início da citação do segundo livro das Crônicas, abre aspas, Necau, rei do Egito, subiu para lutar em Carquemis, às margens do Eufrates. Mas Josias saiu para enfrentá-lo. Necau mandou dizer-lhe por mensageiros, que há entre mim e ti, ó rei de Judá? Não é contra ti que hoje estou marchando. Mas Josias não recuou. E assim entrou em combate no vale de Meguido. Ora, os arqueiros acertaram o rei Josias e este disse aos assistentes, levai-me embora, pois estou muito ferido. Os assistentes o tiraram do carro e o transferiram para outro carro e assim o transportaram para Jerusalém. Lá ele morreu e foi sepultado no mausoléu de seus antepassados, fecha aspas, segundo o livro das Crônicas. Qual desses relatos é mais exato? O que eles dizem a respeito do êxito ou do fracasso das reformas de Josias? E que importância têm os eventos em Meguido para a evolução da fé bíblica? A resposta reside, uma vez mais, na situação política que se desdobrava na região. O poder da Assíria continuou a diminuir e a incipiente pressão babilônica no coração do Império Moribundo ameaçava provocar um desequilíbrio no mundo antigo e pôr em risco os interesses egípcios na Ásia. O Egito decidiu intervir, colocando-se do lado dos assírios. Em 616, seu exército marchou para o norte. Esse movimento, no entanto, não deteve o colapso assírio. Nínive, a grande capital assíria, caiu em 612 e a corte assíria escapou para Arã, no oeste, um evento que foi registrado pelo profeta Sofonias. 2 anos mais tarde, em 610, quando Psamético morreu e seu filho Necau subiu ao trono, as forças egípcias no norte foram forçadas a recuar e os babilônios tomaram Arã. No ano seguinte, Necau decidiu pôr-se em marcha rumo ao norte. Muitos historiadores da Bíblia preferiram a versão do segundo livro das Crônicas, que descreve uma batalha real entre Necau e Josias em Meguido no ano 609.
De acordo com essa visão, Josias expandiu seu território sobre toda a região montanhosa do ex-reino do norte, isto é, ele anexou a anterior província assíria de Samaria. Depois ele estendeu seu domínio mais para o norte até Meguido, onde construiu um grande forte a leste do monte. Ele transformou Meguido em um posto avançado estratégico no norte do estado judaíta em crescimento. Alguns especialistas propuseram que seu objetivo foi colocar-se do lado dos babilônios contra a Síria, bloqueando o avanço de Necal no desfiladeiro estreito que leva a Meguido. Alguns até argumentam que a passagem do segundo livro das Crônicas é confiável e que Josias conseguiu expandir seu território ainda mais para o norte, para os antigos territórios israelitas na Galileia. Contudo, a ideia de que Josias chegou a Meguido com uma força militar efetiva para tentar deter Necal e impedir que ele marchasse para o norte é pouco plausível. É extremamente improvável que Josias tenha tido um exército grande o bastante para arriscar uma batalha com os egípcios. Até cerca de 630 antes da Era Comum, seu reino ainda estava sob o domínio assírio, e depois disso, é inconcebível que Psamético, que era forte o bastante para controlar toda a costa leste do Mediterrâneo até a altura da Fenícia, tenha deixado Judá desenvolver uma grande força militar. De qualquer modo, teria sido uma grande aposta de Josias arriscar seu exército contra os egípcios tão longe do centro do seu reino. Assim, a versão do segundo livro dos reis provavelmente é mais confiável. Nadal Naaman ofereceu uma explicação bem diferente. Ele propôs que uma das razões para Necal marchar através da Palestina em 609, um ano após a morte de Psamético e sua entronização no Egito, foi obter um juramento renovado de lealdade dos seus vassalos. De acordo com o costume, o juramento anterior a Psamético teria sido invalidado com sua morte. De acordo com isso, Josias teria sido convocado ao baluarte egípcio de Meguido para encontrar-se com Necal e fazer um novo juramento de lealdade. Contudo, por alguma razão, Necal decidiu executá-lo. O que Josias teria feito para enfurecer o monarca egípcio? O avanço de Josias para o norte, entrando na região montanhosa de Samaria, poderia ter ameaçado os interesses egípcios no Vale de Jezrael. Ou talvez uma tentativa de Josias de expandir para o oeste, para além dos seus territórios na Cefelá, pudesse ter posto em perigo os interesses egípcios na Filisteia. O mesmo grau de plausibilidade tem a sugestão de Baruch Alpern de que Necal poderia ter se irritado com as políticas independentes de Josias no sul, ao longo das sensíveis rotas do comércio árabe. Uma coisa está clara. O historiador deuteronomista, que viu Josias como um Messias ungido por Deus destinado a redimir Judá e levá-lo à glória, estava claramente sem saber explicar como tal catástrofe histórica podia ocorrer e deixou apenas uma referência curta e enigmática à morte de Josias. Os sonhos desse Messias foram brutalmente silenciados no Monte de Meguido. Décadas de reavivamento espiritual e esperanças visionárias aparentemente desabaram de um dia para outro. Josias estava morto e o povo de Israel fora novamente escravizado pelo Egito. 9. O último rei davídico. Como se isso não fosse suficientemente devastador, os anos seguintes trouxeram calamidades ainda maiores. Após a morte de Josias, o grande movimento de reforma aparentemente se esfacelou. Os últimos 4 reis de Judá, 3 deles filhos de Josias, são julgados negativamente na Bíblia como apóstatas. De fato, as 2 últimas décadas na história de Judá são descritas pela história deuteronomista como um período de contínuo declínio, que levou à destruição do Estado judaíta. Joacás, o sucessor de Josias, aparentemente anti-egípcio, governou apenas 3 meses e retornou aos modos idólatras dos anteriores reis de Judá. Deposto e exilado pelo faraó Necal, foi substituído por seu irmão Joaquim, que também praticou o que desagrada ao Senhor, acrescentando à impiedade o insulto de cobrar tributo do povo da terra para entregá-lo ao faraó Necal, seu suzerano. Há documentação clara na Bíblia, incluindo as obras proféticas daquela época, confirmada por fontes extrabíblicas, que descreve a batalha tumultuada entre as grandes potências rivais que ocorreu nos anos subsequentes à morte de Josias. O Egito aparentemente manteve o controle dos territórios ocidentais do anterior Império Assírio ainda por vários anos, alçando a um novo patamar os sonhos de ressuscitar a glória dos faraós de antigamente. Porém, na Mesopotâmia, o poder dos babilônios estava em constante crescimento. Em 605 antes da Era Comum, o príncipe herdeiro babilônico, mais tarde conhecido como Nabucodonosor, esmagou o exército egípcio em Carquemis, na Síria,
um evento registrado no livro de Jeremias, fazendo as forças egípcias fugirem em pânico de volta para o Nilo. Com essa derrota, o Império Assírio foi desmembrado de forma final e irrevogável, e Nabucodonosor, então rei da Babilônia, procurou obter controle completo sobre todas as terras a oeste. Logo as forças babilônicas desceram pela planície costeira do Mediterrâneo, devastando as ricas cidades filisteias. Em Judá, a facção pró-egípcia que havia assumido o poder em Jerusalém poucos meses após a morte de Josias entrou em pânico, e seus apelos desesperados dirigidos a Necal por ajuda militar contra os babilônios apenas aumentaram sua vulnerabilidade política nos dias terríveis que estavam por vir. E assim o nó babilônico foi se apertando em torno de Jerusalém. A intenção dos babilônios era pilhar e devastar completamente o estado judaíta. Após a morte súbita de Joaquim, seu filho Joaquim enfrentou o poderio do terrível exército babilônico. Início da citação do segundo livro dos reis, abre aspas. Naquele tempo, o exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou em pessoa à cidade, enquanto o exército a sitiava. Então Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia em companhia de sua mãe, dos seus servos, chefes e oficiais, e o rei da Babilônia o fez prisioneiro no seu 8º ano de reinado. Como o Senhor havia predito, Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo e do palácio real e arrancou o ouro de todos os objetos que Salomão, rei de Israel, tinha mandado fazer e que estavam no santuário do Senhor. Depois deportou toda Jerusalém, todos os chefes e homens abastados, num total de 10.000 deportados, e ainda os ferreiros e serralheiros, de modo que só ficou o povo mais pobre da terra. Deportou Joaquim para a Babilônia, e do mesmo modo exilou de Jerusalém a rainha-mãe e as mulheres do rei, os ministros e os nobres do país. Todos os homens abastados num total de 7.000, os ferreiros e serralheiros em número de 1.000, todos os homens influentes e capazes de pegarem armas foram conduzidos ao exílio na Babilônia pelo rei da Babilônia. Fecha aspas, segundo o livro dos reis. Esses eventos acontecidos em 597 antes da Era Comum também foram documentados pela crônica babilônica. Início da citação, abre aspas, no 7º ano, no mês de Kislev, o rei da Acádia passou em revista suas tropas, marchou para a terra de Ati e acampou contra a cidade de Judá. No 2º dia do mês de Adar, ele tomou a cidade e capturou o rei. Ele designou um rei de sua própria escolha, cobrando um pesado tributo, trouxe-o para a Babilônia. Fecha aspas. A aristocracia e o corpo de sacerdotes de Jerusalém, entre os quais estavam os adeptos mais fervorosos da ideologia deuteronomista, foram levados ao exílio, gerando um conflito crescente entre as facções remanescentes da casa real davídica e da corte que não tinham uma ideia clara do que fazer. Mas esse foi apenas o primeiro passo no desmantelamento forçado de Judá. Nabucodonosor imediatamente substituiu o exilado Joaquim por seu tio Sedecias, aparentemente um vassalo mais dócil. Foi um erro. Alguns anos mais tarde, Sedecias conspirou com os reis vizinhos para rebelar-se novamente. Como um personagem da tragédia grega, ele condenou a si e sua cidade. Em 587 antes da Era Comum, Nabucodonosor chegou com o seu formidável exército e sitiou Jerusalém. Foi o começo do fim. As forças babilônicas assolaram a zona rural e as cidades periféricas de Judá caíram uma após a outra. Evidência arqueológica clara dos últimos anos do Reino do Sul foi obtida de quase todo o sítio do período monárquico tardio escavado em Judá, no Vale de Bersabeia, na Cefelá e nas terras altas de Judá. Na fortaleza de Arad, um centro judaíta de controle e operações militares no sul, um grupo de óstracos ou cacos de cerâmica com inscrições foi encontrado entre os destroços da destruição contendo ordens frenéticas para o movimento de tropas e o transporte de suprimentos comestíveis. Em Laquis, na Cefelá, óstracos encontrados nas ruínas do portão da última cidade proporcionam um vislumbre pungente dos últimos momentos da independência de Judá, na medida em que os sinais de fogo das cidades vizinhas foram sendo apagados um após o outro. Presumivelmente escrito para o comandante de Laquis de um posto avançado nas vizinhanças, esse texto revela uma sensação de fatalidade iminente. Início da citação, abre aspas, e meu senhor esteja ciente de que estamos observando os sinais de Laquis, em conformidade com todos os sinais que meu senhor enviou. Pois não estamos vendo a Zeca, fecha aspas. Esse relato sombrio é confirmado pela descrição no livro de Jeremias,
que comenta que Laquis e Azeca de fato eram as últimas cidades em Judá que ainda resistiam ao ataque babilônico. Por fim, tudo o que restou foi Jerusalém. A descrição bíblica de suas últimas horas é simplesmente horripilante. Início da citação do segundo livro dos Reis, abre aspas. Quando a fome tomava conta da cidade e o povo da terra não tinha mais comida, foi aberta uma brecha na muralha da cidade. Então o rei fugiu de noite com todos os combatentes. O rei tomou o rumo da Arabá. Mas as tropas caldeias perseguiram o rei e o alcançaram nas planícies de Jericó, enquanto todo o seu exército o abandonava e se dispersava. Os caldeus prenderam o rei e o conduziram à presença do rei da Babilônia em Rebla, que pronunciou contra ele a sentença. Os filhos de Sedecias foram degolados diante dele. O rei vazou os olhos de Sedecias, amarrou-o com 2 correntes e o conduziu para a Babilônia. Fecha aspas, segundo o livro dos Reis. O último ato da tragédia aconteceu cerca de um mês depois. Início da citação do segundo livro dos Reis, abre aspas, chegou a Jerusalém Nabuzardã, comandante da guarda e oficial do rei da Babilônia. Ele mandou pôr fogo no templo do Senhor, no palácio real e em todas as casas de Jerusalém. Todas as tropas caldeias derrubaram as muralhas em redor de Jerusalém. O comandante da guarda, Nabuzardã, deportou a população restante que tinha ficado na cidade, fecha aspas, segundo o livro dos Reis. Os achados arqueológicos transmitem apenas os últimos momentos horríveis de violência. Os sinais da grande conflagração foram rastreados em quase todo lugar dentro das muralhas da cidade. Pontas de flechas encontradas nas casas e perto das fortificações no norte atestam a intensidade da última batalha por Jerusalém. As casas particulares, que foram incendiadas e desabaram, soterrando tudo o que havia dentro delas, criaram os montes de escombros carbonizados que ficaram ali como um testemunho da destruição total de Jerusalém pelos babilônios pelo século e meio seguinte. E foi assim que tudo terminou. 400 anos de história de Judá acabaram em fogo e sangue. O altivo reino de Judá foi completamente devastado, sua economia arruinada, sua sociedade dilacerada. O último rei na dinastia que governara por séculos foi torturado e aprisionado na Babilônia. Seus filhos foram mortos. O templo de Jerusalém, o único lugar legítimo do culto a Javé, foi destruído. A religião e a existência nacional do povo de Israel poderiam ter acabado nesse grande desastre. Milagrosamente, ambas. Sobreviveram. Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel Antigo e da origem de seus textos sagrados. Parte 3. Judá e a criação da história bíblica. Capítulo 11. Uma grande reforma, 639 a 586 antes da Era Comum.